Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para continuarmos esta incrível análise da Camilosa Pipocosa, que mora no Japão. Camila Pipoca, realmente, Japão é maravilhoso, eu acho incrível. Todas as análises que eu fiz do Japão me surpreenderam, sério mesmo, tá? É bem curioso dentro do aspecto cultural, dentro do aspecto da beleza do país, dentro dos aspectos emocionais que estão inseridos dentro dessa cultura, claro, porque a gente tem muitos transtornos, muitos problemas emocionais, muitos desequilíbrios, muitos traumas que são gerados na infância e que isso acabou se refletindo de uma época muito adulta e a gente acaba vendo essas relações, né, de uma cultura diferente da nossa e que como acontecem então esses problemas. É muito interessante dentro desse aspecto para entendermos a natureza dos indivíduos, saindo do aspecto do brasileiro para irmos para outras culturas. Os Estados Unidos é diferente do europeu, que é diferente do africano, que é diferente do australiano e que torna-se então diferente quando comparado ao nosso querido povo do Oriente, os japoneses, tá? E isso daqui é uma grande aula para a gente poder entender tudo aquilo que acontece no momento em que nós chamamos então de pós-morte, né? Quando nos defrontamos com as questões da morte. Nós temos uma playlist no canal chamada Viver é Morrer, Morrer é Viver, que trata exatamente sobre essa temática. E a playlist Transforme-se também foi criada dentro do aspecto para ajudar pessoas que passam por problemas sérios, também com relação à depressão, potenciais suicidas e tudo mais. Tem tudo lá para que vocês possam, então, refletir sobre a existência, refletir sobre a vida, saindo de um aspecto em que não foi lhes ensinado dentro da sua própria religião ou mesmo dentro do conceito espiritualista que vocês estão inseridos, dentro de um popurrí de crenças muito mais populares do que alicerçado dentro de uma religião, tá? Mas vamos continuar vendo aqui, eu quero saber, de repente ela mostra a casa pra gente, o que ela vai falar sobre. Nossa, esse cheiro, gente. O cheiro me lembrava um pouco de fezes e acho que por conta dos gases que o corpo começou a soltar, né? Exatamente. Então, assim, além disso, né, existe o metano que sai também do corpo, a liberação de vários gases, tá? Tem filmes que mostram isso, né, de pessoas, médicos que vão fazer uma certa limpeza dos corpos e tudo mais, eles sempre falam, cuidado com esses gases, porque na hora que você então começa a liberar os gases das pessoas que faleceram, o negócio é pesado, tá? Pode colocar até acender um isqueiro lá, sair, você tem um bolo de aniversário ali, porque fica, né? Encontraram ele aqui, Caio? É porque na verdade eu não tava na hora também. Você não tava. Aí também é complicado, né? Aí eu não sei, não tava na hora, né? Ou seja, o cara caiu, morreu aí. Bom, se o chão tá cortado, provavelmente ele caiu aí, tá? Ele deve ter sofrido uma parada cardiorrespiratória ou um stroke, né? Um derrame, alguma coisa que levasse, então, à morte que fosse, né, imediata ali. Então ele acabou caindo, provavelmente deve ter caído de bruço, dependendo do impacto de como aconteceu. Vamos Que ver. bom que você não tava, né? Meu Deus. Ah, tipo, ele deve ter dado algum ataque, alguma coisa e caiu aqui. Nossa, eu chego perto Olha a cara dele. já viu. A gente foi tipo. Então, veja, a gente tem uma coisa acontecendo aqui, um fenômeno muito interessante, que vocês têm que aprender sobre isso. É legal a gente entender a casa em que nós moramos e a casa onde nós mudamos, tá? Eu nunca quis comprar um imóvel, tá? Eu sempre optei por alugar apartamentos, eu nunca aluguei casa, mas apartamento sempre foi algo que eu aluguei. Por que eu tenho a cultura de alugar? Porque eu não gosto muito de vizinhos. Meus vizinhos, eles geralmente me causam alguns probleminhas, tá? Então, eu tento sempre ver o imóvel antes de comprar. Eu tenho, obviamente, a preferência contratual pela compra do imóvel, caso ele atenda às minhas necessidades. Mas eu sempre gostei de alugar. As casas onde eu aluguei, né, casas leia-se, os apartamentos que eu aluguei, eles sempre tiveram uma história. Essa história é em decorrência de pessoas que ali moraram, viveram e alguns acabaram falecendo, ou alguns tiveram problemas sérios na vida, sejam problemas emocionais ou mentais, que ficaram as energias. As energias ficam nas casas.
Veja, o fato esse são energias que quando você entra num ambiente e você fala, cara, aqui a energia é muito pesada, aqui a energia é mais leve. O que predetermina uma energia pesada e uma mais leve? Quer dizer, um ambiente escuro, ele naturalmente por ser escuro, ele teria uma energia mais pesada? Talvez não. Um quarto escuro, ele tem uma energia mais leve ou mais pesada que um quarto aceso? Veja, não é porque a luz predetermina ser uma luz escura ou uma luz clara que vai predeterminar se ele tem ou não alguma coisa lá dentro. Essa energia que está lá dentro indifere da luminosidade. Então, quando você entra num ambiente, você fala, cara, eu não me sinto bem aqui. Por quê? Você, obviamente, tem um lado racional que vai falar, porque sua mente predetermina condições do que é belo, do que é justo, do que é bom, do que é nobre, ou seja, nós criamos valores na vida. Mas tem apartamentos que eu entrei e que não eram nada demais, mas foram assim lugares que eu passei um bom tempo da minha vida e muito feliz. E tem apartamentos que eram assim notáveis dentro de um aspecto de disposição dos quartos e tudo mais, mas as energias eram muito ruins do ambiente e daqueles então que viviam ao redor. Veja, quem vai predeterminar isso, obviamente, é a sua consciência adentrando do lugar com uma enorme percepção, dizendo, deixa eu conhecer o imóvel. A partir do momento que a sua percepção ela está acionada, você começa a fazer juízo de valor dentro de todas as esferas. Inclusive das mais simples percepções às mais complexas percepções, fazendo juízo de valor. É aqui que você vai morar, como você vai colocar as coisas, ter a percepção, a sensibilidade dos móveis, ou seja, a sua atenção está focada 100% naquele lugar. E com isso, você começa então a analisar dizendo, tem alguma coisa aqui que eu não me sinto bem. E é isso que eu falo para as pessoas, a gente já tem essa percepção, é que nós só usamos para certos momentos, e muito pouco na nossa vida, tá? Essa percepção desses ambientes, então, eles acontecem. Agora, o que é pior é quando o ambiente ele é agressivo a nós. Essa percepção é que é a mais complexa de todas. Quando você passa a observar o ambiente e falar, tem algo aqui que está me incomodando. Tem algo aqui que eu não estou gostando. E você começa a se sentir acuado, você começa a se sentir observado, você começa a se sentir meio que atacado pelo lugar. Existem pessoas que sofrem de transtornos, que são então os problemas para dormir, a insônia, uma mente agitada, começam a ter paralisia do sono, começam a se sentir observado, começam a ter essas percepções de que tem algo com a casa. E todo mundo já passou por isso. Todo mundo. Essa questão, esse ponto de interrogação é que aí sim nós entramos nesse critério, os spook houses, para dizer para vocês se tem ou não tem. Certos seres não gostam de pessoas estranhas adentrando de suas casas. Certas pessoas que faleceram nesses ambientes vão dizer para você, você não é bem-vindo, vá embora. E eles vão passar a te atacar. O que a gente tem aqui, as naracas, e obviamente a pessoa que faleceu, eles passam a agir contra quem está adentrando no ambiente. E quando isso acontece, agindo contra aqueles que estão no ambiente, a ação vai ser complicada. Por quê? Tanto Camila quanto as outras pessoas que estão brincando com a situação, embora a situação ela seja bem inusitada, e claramente tem pessoas que levam para o lado mais engraçado, porque é a maneira como lidam com o nervosismo, eles podem ter náusea, enjoo, dor de cabeça. Claro, mas isso é uma influência do cheiro. Mas tirando o ambiente que tem cheiro, você já entrou em algum lugar que você sentiu dores de cabeça e é simplesmente uma casa? Você já se sentiu enjoado dentro de ambientes e falar, cara, eu só estou na casa do meu amigo e eu comecei a sentir dores de estômago muito fortes, comecei a sentir enjoo. Isso é uma reação em que os seres começam a agir sobre seus pontos mais vulneráveis. E a ação passa a acontecer junto, então, ao corpo de energia. Então, por exemplo... É porque na verdade eu não tava na hora também, né? Tá? Então, quando nós temos essas pessoas elas têm uma sua história de vida. Essas pessoas, elas têm altos e baixos em relação à sua existência, então, que perfaz pontos de vulnerabilidade dentro de todo o seu corpo de energia. Na medicina tradicional chinesa, nós temos vários pontos de energia que vão predeterminar essa combinação do corpo físico
com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, e que passam então também a agir dentro de um conceito espiritual, biopsico, social. Então nós temos um conjunto enorme e complexo dentro do que nós somos. Então você pode ter um ponto da fé baseado em uma religião, seja uma prática cristã, a acreditar em um Deus ou a existência de um Deus. Você pode ter problemas no sistema nervoso que vão irradiar para os olhos, podendo causar problemas de visão, principalmente quando você tem reações de raiva ou qualquer distúrbio no seu máximo da ansiedade pode levar à visão turva, e se ele tiver ainda predisposição genética ou hereditária, nesse caso mais hereditária, pode ter glaucoma e problemas de vista, principalmente do olho direito, tá? Ele pode sim ter problemas de hipertensão com relação ao cérebro dele, face aos bloqueios familiares que ele gera. Então, questões familiares aqui, a ação da família sobre o apêndice, sobre a vesícula, sobre a parte gástrica dele e também a região da hipertensão, fazendo com que ele possa vir sim a ter problemas do sistema nervoso e problemas cerebrais, principalmente no caso de herança genética ou hereditária, tá? O ponto mais forte é a garganta, então torna-se aqui a garganta também um ponto vulnerável, porque o exercício da fala também pode gerar vulnerabilidade como resistência baixa, gripes e problemas respiratórios, tá? Então a questão da respiração, estômago, o estômago dele, refluxo, gastrite, toma muito cuidado com café, com bebidas mais ácidas, pois age sobre o estômago dele causando problemas de refluxo. Tá? E tudo isso é um estado de vulnerabilidade, onde qualquer um desses seres, observando esses estados de vulnerabilidade, pode vir a se conectar. A região do quadril dele, pela questão familiar, é muito forte. Então, na hora que ele adentra e se conecta aqui, ele começa a afetar toda a região do quadril, causando dores na base da coluna, e com isso, questões financeiras, questões sexuais e motivacionais. Então ele passa a não ter vontade de fazer as coisas e passa a ter problemas de sexualidade. Isso com simplesmente a conexão de qualquer ser dentro de um dos pontos. Um ponto que acaba afetando o resto, como um efeito em cadeia. Pois dentro da energia, o fluxo Qi ou Ti, né, onde você tem o Qi celestial que existe na região do rim, porém, quando você fala do baço, quando você fala da energia que flui pelos outros pontos, ele começa a se tornar bloqueado. E aí você vai ter uma congestão, ou seja, um excesso, ou uma depressão, que seria então uma falta de. E aí os órgãos começam a ter problemas. Então esse é um estado de vulnerabilidade que ele pode se expor junto a esses seres, tá? A moça também. A Camila Pipoca também. A outra pessoa que está aqui atrás no vidro também, ok? Veja, eu não vou expor essas pessoas mais do que eu já estou expondo, tal. É complicado lidar com a intimidade de cada ser, até porque cada uma delas tem as suas conexões com o mundo espiritual, não somente da sua fé, da sua crença ou do credo delas, mas a gente também tem pessoas que podem estar com familiares conectados a elas. Tá? Pessoas da família que morreram e que elas passam então a ser acompanhadas por esses familiares. Ok? Então isso gera um problema. E é isso que eu quero que vocês entendam. Essas relações, por mais que a gente brinque e torne divertido essa questão da análise de casas, tio Spook, eu queria que você fizesse mais análise de limpeza de casa e tudo mais, a exposição é muito complicada e a vulnerabilidade de todo e qualquer indivíduo perante esses seres é maior ainda. E é por isso que eu brinco, né, e até brigo com relação aos pais de santo do Brasil, onde a gente está tendo o que a gente viu no Tropa de Elite, que é a guerra da carne, né, onde você despeja o corpo, mas a gente vê a guerra do espírito, onde você encaminha os espíritos de destruição, de amarração amorosa, né? A gente vive uma guerra espiritual no Brasil muito séria, onde eles utilizam, então, esse senhor que acabou falecendo na casa e que merecia um respeito, até por todo o sofrimento que ele passou em vida, as pessoas utilizam esse tipo de consciência para fazer a guerra do espírito. Ou seja, eles pegam esse senhor que faleceu, escravizam esse senhor dentro da espiritualidade, utilizam ele como uma ferramenta de ataque. Já que ele se torna um ser obsessor de raiva, eles passam a utilizar isso como a guerra do espírito. Eles direcionam isso para fazer maldade às pessoas. Então pegam um rapaz como esse, que obviamente tem ali a sua crença, tem
aquilo que ele acredita dentro da espiritualidade, se torna vulnerável à manipulação desses seres, tá? Por parte de terceiros. Você não tava. Que bom que você não tava, né? Meu Deus. Ah, tipo, ele deve ter dado algum ataque, alguma coisa e caiu aqui. Olha a cara dele. A gente foi tipo aqui é a cozinha, tá vendo? Ele pode ter caído, batido a cabeça, ele pode ter realmente tido mal-estar súbito, né, e apagado e acabou falecendo. Lembrando que, de acordo com o que eles falaram, o corpo ficou em decomposição aí 2 semanas. E 2 semanas é um tempo bem curioso para que as pessoas, principalmente os budistas, né, comecem a entrar dentro do processo da morte, né, e começam então o looping, porque é uma montanha-russa. A morte é uma montanha-russa. Então o budismo, ele ensina você como morrer. O budismo tem um livro dele, o livro tibetano dos mortos, e tem outros escritores que trabalharam sobre a temática e que ensina você como você morrer, tá? Como controlar sua mente, como controlar suas emoções, o que necessariamente vai acontecer, né? Que são os próprios elementos de uma estupa. Então você vai ter os elementos, né, que vão começar a ser trabalhados, da terra, do fogo, da água, do ar, né? A decomposição e o conflito e o confronto com as emoções. Essa casa eles vão reformar para atender. Tá tudo arrepiado. Tá tudo arrepiado. E veja, ele tem uma sensibilidade, como eu falei, descrevi ele de uma maneira que, assim, não, né, não seria legal, mas assim, como eu falei, os obsessores que estão ali e os seres, eles começam então a agir sobre as pessoas. Ele pode estar arrepiado pela situação em si, mas ele também pode estar arrepiado por começar a sentir as energias desses seres, então, passando por ele. Ou ele, quando passa pelos seres, ele começa a sentir os arrepios, tá? A hipersensibilidade da nuca, tá? Em algumas pessoas acabam sentindo o braço, tá? Podendo ser o esquerdo ou o direito, mas a nuca, a região da nuca torna-se mais fácil a percepção por parte dele. Como é que tá, meu Deus? Gente, eu tô passada com essa parte aqui, ó. Porque. Deixa eu dar só um. Mas qual que é a ideia? A Camila vai alugar, vai comprar uma casa? Aqui é a cozinha, tá vendo? Muito boa, cozinha de. Ó, calma, tá? Tá, ele tá aqui. Ele tá aqui, tá? Ele tá observando, tá? Ele tá vendo as pessoas na casa dele. Isso é complicado porque a Camila poderia chamar um cara que seria, não é um médium japonês, mas eles têm os monges especializados lá no Japão que passam a orar pelas casas e fazer um processo de cerimônia dentro da crença dos japoneses, tá? Então nós estamos falando de shintoísmo, nós estamos falando de monges que podem ser taoístas ali, pessoas que realmente trazem, alguns são budistas, de outras tradições, que possam intervir ali, até mesmo cristão, tá? O Japão tem alguns cristãos que ali permaneceram depois da ida ali do pessoal da Europa para lá, para fazer então, né, vamos dizer assim, uma evangelização do povo japonês, onde eles ainda permanecem. Então vai do credo de cada um. A Camila poderia chamar, tá? E seria bem interessante para gravar até para o canal dela, viu, Camila? Acho que seria interessante para você trazer então um rapaz para fazer a cerimônia ali budista de purificação. É interessante culturalmente para a gente ver isso. Caraca, eu achei que fosse no furô, sabe? No banheiro. Olha, isso é pior. Eu vou mostrar a casa toda, vamos ver se alguém. Mas você viu que eu falei que eles cortam o chão e tiram o chão? Ó, porque manchou o tapete. Foi encontrado. Na verdade, seria interessante tirar tudo, né? Tirar todo o carpete de madeira e refazer todo o piso, colocando um outro tal. Você vê, tem a parede, né? Eles cortaram aqui essa parede. Alguém não quer subir. Tá? E ele tá aqui de pé observando. Ele tá exatamente aqui de pé observando, tá? Ele tá com medo. Tá bom. Cadê o nome desse negócio? Nossa, gente, meu Deus. Nossa, a casa é boa, né? A casa é Então, boa. Na verdade, vai ser trocado todos esses papéis de parede, né? Que tá bem... Isso. E Tá. aqui o piso daqui também é onde tá... Piso, né? onde? Não sei o que aconteceu. Vai substituir do piso. Eu trocaria tudo, tá?
Mas vai ser trocado também. Entendi. Mas a casa tá muito boa, olha, tem um quartinho aqui também no parte de baixo. Muito bom. Esse seria o quarto oriental, né? Cara, eu não serviria para ser corretor de imóvel nem a pau. Ia dar uma meleca, né? Eu ia entrar nas casas, mas eu ia ficar tão impressionado. Camila, presta atenção nas coisas que eu vou te falar, porque isso... Eu acho que eu vou ser seu corretor online espiritual. Que você vai nas casas, eu digo pra você o que é legal, o que não é legal, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer em termos de limpeza ali, retirando tudo, tá? Aqui nesse quarto nós temos depressão. Caracoles, casa boa, gostei, tem material de trabalho, isso é bom. A depressão, tá? Nós temos a depressão aqui. Vamos lá, esse vídeo vai ficar espetacular para vocês, em termos de entendimento e compreensão. Acho que vai levar a semana toda, a gente vai ter uma semana de Camila Pipoca aqui, o que é um enorme prazer trazê-la. É uma pessoa incrível, eu gosto muito da Camilosa. Depressão. Veja, a depressão é considerada como o mal do século, tá? É uma doença de proporções já químicas, emocionais, afeta o ser humano dentro de diversos aspectos, o que não é comparado com uma tristeza. As pessoas misturam depressão com tristeza, com mágoas. Ah, hoje estou depressivo. Eles misturam depressivo com tristeza e não é assim que funciona. A depressão é um grande problema e é algo que os psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, eles estão brigando para poder combater, já que as pessoas, elas se focaram nisso, tá? A somatização das enfermidades também é bem complicado. Muitas pessoas que não têm enfermidade buscam ter, até mesmo por uma questão social. E a depressão tornou-se um grande hobby, um grande problema. Pessoas que acabam ficando muito tempo sozinhas, pessoas que não são bem resolvidas na vida, pessoas que têm suas frustrações, têm seus problemas, têm situações mal resolvidas, acabam gerando essas depressões para si, e isso é refletido no mundo espiritual. Tudo aquilo que você é projetado para o mundo espiritual, ok? É isso que você tem que entender. Todos os nossos pensamentos, eles são colocados para fora e refletem no mundo espiritual. Todas as nossas emoções refletem no mundo espiritual e a somatização de ação e reação dessas energias acabam refletindo no corpo físico. Então, por isso que dentro das grandes e mais antigas religiões, a nossa mente é responsável pelas nossas enfermidades. Então, dentro do budismo tibetano, o budismo tibetano acredita que toda a nossa causa das enfermidades advém exatamente do quê? Da somatização dos pensamentos, que passam então a se tornar uma verdade para o nosso corpo. Então, nossos pensamentos, nossas emoções, elas são somatizadas e refletem no nosso corpo. Se nós anularmos um pensamento doentio, ou pensamento do eu acho que, né, a questão do dualismo, nós podemos ter uma longevidade, pois o corpo ele não vai somatizar algo que não existe. Esse é um dos princípios da medicina budista, tá? Mas o que nós temos aqui é a depressão. A depressão, ela é tida dentro de dois aspectos, dentro da questão espiritual, e aí prestem atenção, vocês que têm depressão, diagnosticado com isso. A depressão ela é observada dentro de dois aspectos, sendo uma forma de pensamento ou mesmo um ser ligado à depressão. A forma de pensamento em si, ela é muito curiosa porque é como se fosse um quarto de tranqueiras. A forma de pensamento da depressão, ela age mais sobre as costas do indivíduo, o qual é como se fosse o homem do saco. Então você coloca tudo aquilo que são suas emoções negativas, os pensamentos negativos, tudo aquilo que realmente te incomoda. Então, questões familiares, questões pessoais, questões de trabalho que você não tem coragem de botar para fora, não tem coragem de falar para a pessoa, né? Eu sempre falo que mandar um cara tomar chocu, né? Ou mandar um filho da araruta bem alto, pode te aliviar muitos problemas. Então você pega tudo aquilo e joga atrás e fica segurando aquele saco. A depressão, dentro do conceito espiritual, é exatamente isso. É um grande balão que fica acompanhando a pessoa, que é onde você guarda e esconde e omite tudo aquilo que você sente, pensa, tudo aquilo que realmente são considerados seus transtornos, tá?
Então, quando eu entro na casa de uma pessoa e eu vejo essa energia ou atrás da pessoa ou dentro de um quarto, eu falo, é depressão. E a pessoa fala, cara, como é que você sabe disso? A outra coisa é os seres do mundo espiritual que eles agem causando isso às pessoas. Por quê? Pessoas que morrem e geralmente trazem essa energia da depressão, elas refletem isso junto ao mundo espiritual para nós. Ou seja, um efeito bumerangue. Eu jogo essa energia para o mundo espiritual e ela acaba voltando, atraindo aqueles seres que são compatíveis com a mesma energia que eu projeto ou pensamento que eu crio. Quando esses seres eles se aproximam, eles vão agir no sistema respiratório, diretamente no pulmão, e fazendo com que a pessoa tenha picos de ansiedade, tenha problemas respiratórios, gere aflição, gere angústia, gere um estado de nervosismo muito grande, tá? Que reflita em todo o aparelho respiratório. E esse descompasso junto ao sistema respiratório causa essa sensação, potencializando então o que a pessoa já possui. Então essas enfermidades emocionais, elas são causadas também, potencializando-as por meio desses seres do mundo espiritual, ok? Então veja, se eu tenho uma depressão, automaticamente eu vou num psicólogo, num psiquiatra, para poder ser diagnosticado. Eu sou diagnosticado, então, com depressão, tá? Faço um laudo real e passo a tomar meus remédios. Meus remédios passam, então, a controlar isso. Beleza. Eventualmente, em um deslize, ou com doses mais baixas, ou com comportamentos da própria pessoa, né? Anulando os efeitos do medicamento, essa vibração do corpo de energia atrai esses seres. Esses seres, então, passam a se conectar no nosso sistema respiratório, passam a agir sobre nós e potencializam, então, a enfermidade, ok? Leia-se, potencializam, essa é a palavra. É importante vocês entenderem isso, tá? Então, nós temos a depressão neste canto. Mas ela é vista como uma forma pensamento ou como obsessor? Os dois estão aqui. Tanto o obsessor ligado à depressão, quanto a forma pensamento da depressão. Eles estão aqui. Oriental. Não sei se na reforma será feito uma oriental que conta tanto, eles vão jogar o piso mesmo. Ah, tá muito legal. Aqui eles colocam o santuário deles para rezar. Santuário é o Butsodan. Nossa, bem bonitinho aqui, tá bem... Tá? O Butsodan é um santuário onde pode ir uma ura, onde tem os mortos, né? É uma pessoa que acabou falecendo, foi cremada. O Butsodan, ele tem lá a foto das pessoas, dos entes queridos, dos familiares que se foram. E aí você tem um oratório para montar. Então você vai montar, vai colocar um lugar para comida, onde você oferece a comida para as pessoas que faleceram, tá? Leia-se frutas, legumes, tem gente que oferece comida japonesa, né, o tradicional que a gente está acostumado a restaurante japonês, mas são pratos que às vezes o próprio falecido comia, então você faz uma homenagem aos falecidos, tá? Deveras é um culto aos mortos, sim, mas esse culto ele tem um intuito muito bonito que é uma referência, uma reverência àqueles que se foram como uma tradição, um respeito, uma admiração e um contínuo dentro de uma tradição, uma geração. Então, o seu pai faleceu, seu avô faleceu, seus parentes faleceram, você faz essa homenagem à existência deles como uma lembrança digna, respeitosa daquele que te deu tudo, tá? As honrarias para aqueles que realmente lhe auxiliaram em vida, tá? Não é o culto aos mortos como nós vemos na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, mas sim uma tradição que é passada geralmente para os homens da família, onde então as pessoas são tratadas com respeito. Eles não sabem se o morto vai vir ou não, eles não são videntes, eles não são clarividentes, eles não são nem sensitivos. São pessoas que simplesmente fazem isso por uma tradição, tá? Essa tradição é mantida pelo filho da família, ok? Pelo homem. Ok? Cara, é uma aula mesmo, tá? Mas infelizmente a gente vai ter que fazer uma pausa agora, meia hora de vídeo, muita gente não consegue assistir o resto, né? Fica muito tedioso, mas, cara, a gente ainda vai ver os outros quartos, mas assim, eu vou ser o house counseling da Camila Pipoca, porque a Camila vai filmar as casas, vai falar, tio, o que você acha dessa? Agora, o que você acha dessa? O que você acha dessa? Vai ser divertido, né? Mas a gente tá analisando as casas e assim,
Isso acontece aqui no Japão, mas também acontece no Brasil, pode estar acontecendo na sua casa, agora, nesse exato momento, tá? Então observe a sua casa, tente entender os quartos, tente entender a energia dos ambientes. Se você mora numa casa faz muito tempo, leia-se a energia do seu pai, da sua mãe, do seu cachorro, do seu periquito, papagaio, do seu irmão, da sua irmã, da vovó, do vovô, que estão inseridos dentro desses ambientes e que atraem esses seres, ou mesmo que também geraram essas enfermidades, pois elas estão na sua casa, tá? Não é porque a casa está no Japão que também não acontece aqui no Brasil, ok? Presta atenção nisso. Mas é isso, eu quero agradecer de novo, muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam e me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, seja membro e valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos e vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. E o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.